Como e quando surgiu o termo maternidade? Como a maternidade é vista nos tempos atuais? E qual é o reflexo da maternidade na saúde mental das pessoas que reivindicam esse direito, que querem ter esse direito de maternar? Vamos começar do começo. Quando você joga maternidade no Google, quando surgiu a maternidade, você vai ter a resposta de que a maternidade, o termo maternidade, surgiu depois do século XIX, com o aumento da taxa de mortalidade. Porque o que acontecia? Naquela época, não era dado devido cuidado às mulheres que estavam gestando, nem durante, nem depois da gestação. Então, surgiu-se a necessidade de criar uma maternidade. Aqui no Brasil foi a maternidade. Surgiu-se essa necessidade depois de que perceberam que a taxa de mortalidade estava aumentando drasticamente. E o que isso quer dizer? Sem pessoas produzindo pessoas, sem nação, sem um aumento de povoamento, sem mão de obra. Então, até então, as mães que geravam os seus bebês, elas designavam as funções de maternar para as amas de leite e cuidadoras. Ou seja, elas também não gostavam dessa função por conta do descaso. Então, surgiu-se a necessidade de criar essas maternidades, criar o termo maternidade para dar um apoio, de certa forma, para dar um auxílio, para conseguir amparar essas mães antes, durante e depois da gestação. Até então, não existia esse termo, entendeu? Então, o que acontece nos períodos atuais? A romantização desse termo, da maternidade. A maternidade, hoje em dia, ela é romantizada. Por quê? Houve a necessidade, surgiu a necessidade de dar um novo significado para todo esse projeto de superpopulacionismo. Então, houve uma necessidade, em meados do século XIX até o século XX, de criar políticas públicas para dar suporte a essas pessoas que geravam crianças e que eram totalmente abandonadas, totalmente esquecidas pela sociedade. Nos tempos atuais, o que acontece com esse termo? Ele é totalmente deturpado, ele é totalmente romantizado, trazem a maternidade com uma forma, com um formato, com uma caricatura de romance, de momentos positivos, de momentos bons. Surge aquele bordão da maternidade: não há nada que pague os primeiros passos do nosso filho. Realmente, não há nada que pague, até porque são os primeiros passos de todo ser humano, né? Todo ser humano dá os seus primeiros passos. Inclusive você, antes de começar a andar, você teve que dar os seus primeiros passos. Onde estavam os seus pais? Onde estava a sua mãe? Onde estava o seu responsável? Eles estavam presentes? Eles estavam te dando esse suporte? Ou eles estavam trabalhando para a casa de outra pessoa, cuidando de filhos de outras pessoas? Consegue entender a diferença do quesito maternidade da classe trabalhadora e o quesito da maternidade da classe dos grandes empresários, da classe dos grandes senhores de engenho, das classes dos grandes latifundiários? Então é muito fácil você pegar um discurso que eles mesmos criaram para dar esse suporte nas relações públicas, quando na verdade eles só queriam continuar populacionando a sua nação para ter mão de obra. Então você pegar isso, é a mesma coisa que fizeram com a favela, gente. É a mesma coisa. Eles pegam um termo que foi criado durante o período da escravidão e trazem para uma forma ressignificada, uma forma romântica, uma forma aceitável, uma forma de orgulho. É orgulhoso ser favelado hoje em dia. Quando, na verdade, isso surgiu de uma forma genocida, de uma forma brutal. Qual é as consequências, o que isso traz na saúde mental das mulheres, das pessoas
que decidem ser mães, mas que na verdade sente o desconforto, sente que tem alguma coisa de errado, mas não entendem por que elas não conseguem levar essa maternidade leve e saudável. O mito da maternidade leve e saudável é esse. A gente pegou um termo totalmente projetado para outros fins e romantizou a ponto de que mulheres, mães, pessoas que decidem maternar não conseguem dissociar, não conseguem diferenciar o peso que isso tem com a leveza que a romantização traz. Porque no fim das contas, o problema vai estar aqui, gente. O nosso mental é que vai adoecer. Eu sempre digo uma frase que diz muito sobre a maternidade, que é a seguinte: a maternidade adoece. Portanto, só é ruim ser mãe para quem é uma boa mãe. Não tem mais nada que eu possa resumir esse vídeo do que com essa frase. Só é ruim ser mãe para quem é uma boa mãe, porque a maternidade, ela por si só adoece. Porque ela é um plano, entendeu? Ela foi um projeto, ela foi projetada para outros fins, para outros lucros, para outros aspectos, entendeu? Para além do nosso mental, do que a gente pode imaginar, porque, gente, é óbvio que iria ter um plano dos grandes por trás disso. E quando eu digo dos grandes, eu não tô falando dos políticos, eu não tô falando do governo, eu tô falando do Estado. Eu estou falando do sistema. Eu estou falando do que rege. O que rege, gente? O dinheiro. O que rege o sistema? Que sistema é esse que a gente vive? O sistema capitalista, que gera lucro infinitos para uma pessoa num mundo com recursos finitos. Esse é o capitalismo. Pegou um termo, né, criado lá no final do século XIX, depois de perceberem que a taxa de mortalidade estava aumentando por conta justamente desse descaso, desse abandono durante e pós-parto, pegaram esse termo, transformaram no produto, pegaram esse produto e ressignificaram ele. E aí você compra ele com essa ideia de que a maternidade é saudável, 10 passos para você chegar numa maternidade saudável, 10 passos para você associar a maternidade com o seu trabalho, 10 passos para não enlouquecer na maternidade, 10 passos para você conseguir ser uma pessoa produtiva e conseguir ter uma maternidade saudável. É sempre várias coisas que a gente pode fazer para melhorar, né? Quando na verdade não tá no final o problema, tá no começo, tá em como foi criado esse problema, tá na causa. Então não adianta a gente querer ressignificar coisas, conceitos ou palavras que não deveriam existir. Ah, mas Giovana, então você tá querendo dizer que lá no século XIX eles não deveriam ter criado as maternidades, porque tinha que deixar morrer mesmo, tinha que deixar as crianças morrerem no parto, as mulheres morrerem durante o parto, não ter nenhum suporte para... Não, eu não tô falando isso. Eu só tô falando que a maternidade romantizada do século atual, do século XXI, adoece. As relações públicas são muito bacanas, mas quando você enxerga só o produto final e não enxerga os meios do produto, você está descredibilizando toda uma luta, descredibilizando um misto de emoções, reivindicações que todas do passado tiveram. Você está jogando tudo fora. Você acha que eu sou a única pessoa deste século ou dos séculos passados que achava um absurdo essa romantização ou um absurdo esse descaso, esse abandono? Claro que não, gente. Sempre vai existir opositores. E essa é a nossa função. A gente sempre tem que se opor a coisas que são revogadas a gente, a conceitos que são entregues a gente, assim, de mão beijada para você comprar. Porque nada é de graça. Se você acha que tá lindo, maravilhoso seguir esses princípios de maternidade saudável, você provavelmente
precisa fazer uma terapia. Não tem como, é impossível. Você vai sentir que tá faltando alguma coisa. Porque o ser humano, por si só, ele não é completado. Ele não é uma pecinha para você encaixar num quebra-cabeça e ele se sentir completo. O ser humano não pode ser preenchido. Então, se você acha que a maternidade saudável, esse termo, essa proposta que foi entregue nesse século, né, de romantizar a maternidade, de deixar a maternidade leve, se você acha que isso vai te preencher e te fazer mais feliz, poxa, boa sorte. Eu te desejo boa sorte, que você vai precisar de muita sorte, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Desejo que você se inscreva nesse canal, que você ative o sininho, faça parte dessa comunidade que eu não sei ainda como vai se chamar, mas esse é o primeiro vídeo da primeira proposta que eu quero trazer pra vocês, que é trazer papos como esse à tona, que quase ninguém fala. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E um beijo no coração de vocês. Tchau!